que aconteceu? Que acidente doméstico foi esse com o presidente Lula? Foi ao hospital, bem, sem absolutamente nada, mas por protocolo foi submetido a uma tomografia, uma ressonância magnética. Eu tive um acidente aqui, mas foi grave. O doutor Calil, ele estava sentado? Ele estava... Qual foi o momento? Não, eu não sei detalhes. Tá bom? Ele não escorregou? Não desmaiou, não escorregou, nada, né? Não, deixa eu lhe falar uma coisa, eu não posso discutir com a presidente eleita, porque ela vai tomar posse. E por que o senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O governo brasileiro traz informações contraditórias que se opõem sobre o estado do presidente Lula após a sua queda no último final de semana, algumas horas antes dele ir até a Rússia para fazer uma reunião com o BRICS, uma reunião de extrema importância. Será que estariam escondendo algo para que ele possa sair de uma certa armadilha que ele iria participar nessa reunião, ou simplesmente estariam escondendo algo maior da população brasileira sobre o verdadeiro estado de saúde de Lula? Essa é uma informação que faz com que nós pensemos fora da caixa. Não é todo dia que nós vemos a própria mídia falando a respeito dessas coisas, e isso faz com que todos nós possamos abrir os olhos diante de algo maior que pode estar prestes a acontecer no nosso país. No final de semana, Lula sofreu uma queda e bateu ali a parte de trás da sua cabeça, sua nuca. Primeiramente, as informações que vieram é que isso não era nada grave. Ele havia se recuperado, foi no hospital, teve alta, voltou para casa e a partir daí iria seguir algumas rotinas trabalhando normalmente, não iria fazer a viagem, mas que estava bem. Depois vieram informações de que era grave e que havia tido até mesmo um traumatismo craniano. Mais para frente, apareceram informações de que 2 pontos de sangramento haviam acontecido na sua cabeça. Primeiro falaram que ele tomou 2 pontos, depois falaram que ele tomou 5 pontos, que ele havia estado sentado em um banco e caiu para trás, depois esconderam essa informação. Algo muito, mas muito estranho. Recentemente, o próprio Lula, pelo menos é o que dizem, em uma ligação falou que haveria algo grave e que ele estaria em repouso. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha, foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para eles saber qual foi o estrago que fez da batida. E na sequência, o médico que cuidou de Lula resolveu se pronunciar. Vamos assistir agora uma entrevista feita pela CNN, logo após ele sair de São Paulo, se eu não me engano, ir para Brasília, voltar, mas que mostra que, aparentemente, ele está escondendo alguma informação. E isso torna-se preocupante. Iniciando pelo fato de que esse cara não é um traumatologista, um neurologista, vendo que a pancada ocorreu na cabeça de um idoso já com 78 para 79 anos. Esse cara é um cardiologista. Estranho, mas vamos observar aí com os próprios olhos. Olá a todos, estamos aqui junto do Dr. Roberto Calil, nosso companheiro de CNN Brasil, mas sobretudo médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor, obrigado por essa oportunidade. O senhor que estava em São Paulo, viajou para Brasília, retornou... Para Brasília e voltei hoje. Ele está... Foi para Brasília e voltou hoje, só para ver lá o estado do Lula, né? É curioso, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o cenário que eles pegaram com esse quadro e essas imagens aí atrás realmente chama a atenção, tá? Uma entrevista da CNN falando com o médico do Lula. E nós sabemos que a mídia está sempre trazendo mensagens subliminares ali por trás. Se você observar no quadro, eu não quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, mas você vê imagens como muitos olhos, imagens que mostram triângulos ou pirâmides apontando para cima, para baixo, fazendo referência, nós sabemos de ao quê. Eu não preciso nem falar do próprio Bafomé, a maçonaria, entre outras coisas. O olho que tudo vê que também representa isso. E, obviamente, imagens abstratas, tá? Eles escolheram esse cenário para a entrevista. Poderia ser na mesa ali do médico ou em outro lugar, sem precisar disso aí, mas escolheram isso. Por quê? Vamos entender, né? Vamos continuar assistindo aí. Foi só um comentário, tá?
aqui para nos atender. O que aconteceu? Que acidente doméstico foi esse com o presidente Lula, doutor? O presidente ele chegou no hospital com traumatismo craniano, né? Ele bateu a região occipital, né? E fez um ferimento corto-contuso e foi ao hospital bem, sem absolutamente nada, mas por protocolo foi submetido a uma tomografia, uma ressonância magnética, exames que mostraram um pequeno sangramento mínimo nessa região chamada região temporal. Isso é o que eles primeiro não estavam falando, depois falaram. Então, ele disse que não é nada grave, depois ele fala que teve um traumatismo craniano, o Lula fala que foi algo grave, um negócio muito desconexo. Quando a verdade está reinando, você pode perceber muitas das informações que acontecem no seu cotidiano. Quando é a verdade, não há divisões de informações, tá? A verdade, ela é sempre reta e direta. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos continuar. E quando você tem a queda, né, você tem o golpe da queda e tem o contragolpe que pode machucar ou lesar o cérebro. Mas o Dr. Calil, ele estava sentado? Ele estava... Qual foi o momento? Não, eu não sei detalhes. Eu não sei detalhes, cara? Você é o médico que atendeu ele? Isso é realmente muito estranho, tá? Como é que o médico não sabe detalhes? Ele não perguntou o que aconteceu com você? Obviamente ele está tentando esconder alguma coisa. Obviamente ele sabe, ou obviamente nem foi ele que atendeu o próprio Lula. É apenas aqui um boi para as piranhas que acabaram de jogar aí. Então, isso já começa a deixar o negócio muito estranho. Eu mostrei recentemente no vídeo anterior um discurso feito pelo chefe do Ministério Público venezuelano falando que Lula não era o verdadeiro Lula. E muitas pessoas colocaram isso como uma teoria da conspiração. Ele mesmo disse que isso é uma teoria dele no vídeo, mas que o Lula que ele e Nicolás Maduro conhecem não é o mesmo. Veja. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. No es el mismo en nada. Ni en su físico, ni en cómo se expresa. Isso realmente chamou a atenção, principalmente de nós, brasileiros, tá? Muito estranho, porque as informações aparentemente começam a se encaixar de alguma forma estrondosa. Eu fiz que estariam utilizando uma máscara, como o próprio cara disse aí, ele é um agente do FBI disfarçado. Parece uma piada, né? Mas tudo pode acontecer. E uma estratégia de clone é uma estratégia que já foi colocada como uma teoria da conspiração, mas que já foi citada como estratégia da própria elite mundial pelo próprio Steve Jackson, criador desse joguinho aqui, chamado Illuminati, NWO, abreviando, né? New World Order, ou NON, não quero falar a palavra inteira aqui, mas essa carta que você está vendo aí faz referência a uma estratégia de clone, que aparentemente, nós já vimos isso aqui nesse canal também, os Estados Unidos utilizou com o próprio Joe Biden. Quem é que não se lembra Joe Biden parecendo um robô? Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Ele é a prova viva de que o sistema trata a população como verdadeiros imbecis. A verdade está diante dos nossos olhos todos os dias. E a partir de agora, só não enxerga quem não quer. I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office. Tá bom? Ele não escorregou. Não desmaiou, não escorregou, nada, né? Foi uma queda, eu não sei detalhes. Se jogou então. Não escorregou, não desmaiou. O cara não sabe, então como pode? E foi forte, né? Que ele disse que teve o golpe e o contragolpe do cérebro dentro da cabeça. Estranho isso. Como eu te falei, mas ele não escorregou, não desmaiou nada. Então empurraram ele ou jogaram alguma coisa nele, não estão querendo falar. Dá pra gente imaginar isso pela fala dele, né? E qual que é a orientação? Porque ele tinha uma viagem programada para a Rússia e a orientação foi que ele permanecesse no Brasil. Quanto tempo mais vai ser necessário essa observação? Qualquer paciente que tem um traumatismo craniano e foi um golpe importante nessa região. Foi grave, foi importante ou não foi? Então, muito controverso isso. Com repercussão no cérebro, em outra região do cérebro, como eu te falei, em outra região temporal e frontal do cérebro. Com menos de 24 horas, porque foi ontem à noite.
né? Então, o bom senso e a recomendação médica foi do presidente não viajar longas distâncias. As especulações é de que o próprio Lula ele estaria se livrando do fato de ter que decidir se iria incluir a Venezuela no BRICS ou não. Então, ele não indo acaba fazendo com que ele não esteja, de certa forma, se comprometendo com o Nicolás Maduro e também com o próprio Vladimir Putin, assim como com os Estados Unidos. Ou seja, ele estaria dando, de certa forma, um golpe de mestre para se sair bem da situação com todos eles e estar ainda, de certa forma ali, como um nome importante no BRICS. A Venezuela é quase que um cachorrinho, podemos dizer assim, da Rússia e da China, podendo ter dentro do BRICS um papel que superasse o Brasil, tendo em vista que lá o território venezuelano é extremamente rico, podemos dizer assim, em petróleo, e Nicolás Maduro é um cara que não está para brincadeira ali, assim como o próprio Lula, podemos dizer assim, pois o que ele precisa fazer, ele vai fazer, doa quem doer. E você já entende sobre o que eu estou falando se você tiver uma certa visão geopolítica. Então conseguimos observar que aparentemente isso pode ser uma jogada ou aparentemente poderiam estar escondendo realmente algo sobre o verdadeiro estado dele, da população. Eu queria saber a sua opinião nesse momento. O que você acha? Deixa aí nos comentários.